Pessoal, então, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre ambiente. O que o ambiente pode trazer para a sua vida? Pode trazer para você ter comportamentos mais positivos, negativos, para você engordar, para você ter um corpo mais atlético? É sobre isso que a gente fala nesse canal, sobre coisas que impactam no nosso estilo de vida e que, por sua vez, vão trazer os resultados que a gente vem experimentando. Se você tem um estilo de vida mais positivo, dentro desse aspecto, você vai estar aí com um corpo com menos gordura, com mais massa magra, com uma mente mais forte, com uma determinação maior para poder enfrentar todos os desafios e tudo mais que esse cenário traz para a nossa vida. E se você tem optado por opções mais negativas, que o ambiente favorece demais também isso, você pode estar aí, quem sabe, acumulando mais gordura, estando com o corpo cada vez mais gordinho, com a saúde mais abalada, com a cabeça um pouco mais fraca, quem sabe aí com a autoestima lá embaixo. Porque é sobre isso que a gente trata aqui nesse canal, você já sabe disso. Se você não sabe, procura aí os outros vídeos do nosso canal que você vai perceber que a gente fala sobre coisas importantes para você gerar um corpo mais magro e principalmente uma vida mais saudável, tá ok? Curte esse vídeo sobre ambiente para poder você ver como isso é importante para poder você ter todos esses resultados positivos. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, época de coronavírus, afastamento ou isolamento social, e eu estou aqui para poder conversar com você sobre ambiente, aproveitando todo esse contexto que você está provavelmente, a maior parte da população está ou deveria estar isolado, ou seja, dentro de casa, com seus familiares ou mesmo vivendo sozinho, e me veio essa questão para poder trabalhar com você a importância do ambiente dentro da nossa vida, Vamos bater um papo rápido aqui sobre algumas questões que podem te ajudar a impactar positivamente na sua mentalidade, nos seus hábitos e até no seu estilo de vida como um todo, porque o ambiente é muito importante na nossa formação e também nos gatilhos que nos aciona, diariamente, dependendo de onde você está, dependendo do ambiente que você é inserido, você pode ter comportamentos positivos, negativos, ou favoráveis ou desfavoráveis, dependendo dos seus objetivos, é claro. Então, esse papo que eu quero trocar contigo, aproveitando esse momento excepcional que a gente está vivendo, é um momento triste, por um lado, onde muitas pessoas estão adoecendo, algumas pessoas, infelizmente, estão sofrendo mais que as outras, principalmente as pessoas mais velhas, e algumas vão virar óbito, no mundo todo já tem milhares de casos, de pessoas que vieram a falecer. Mas diante disso tudo, dessa crise, a gente precisa tirar para nós algum ensinamento, um aprendizado para poder a gente evoluir com a situação, Eu acredito muito nisso, que os desafios, os problemas mesmo que a vida nos traz em diversos âmbitos são para que a gente aprenda e evolua. Então, dentro desse contexto, você que, ou depende do momento que você está vendo esse vídeo, está vivendo esse isolamento social, esse confinamento, dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, ou você já viveu e você vai poder refletir sobre isso e tirar um aprendizado sobre a questão do ambiente, como o ambiente pode influenciar na nossa mentalidade, como o ambiente pode influenciar no nosso comportamento, tá bom? Então, é interessante você perceber o seguinte, que nós, seres humanos, nós somos muito influenciáveis por diversos fatores. Um deles é o ambiente. Então, você precisa ter essa percepção, ter essa consciência que você é sim influenciado pelo ambiente onde você está inserido. Então, vamos imaginar o seguinte, se você tem costume de estar, por exemplo, em bares, em pubs, em boates, você tem esse convívio social, você tem esse hábito de estar ali várias vezes na semana nesse tipo de ambiente, você vai tender a ter comportamentos característicos a esse ambiente. Ou seja, geralmente são ambientes onde as pessoas bebem, onde as pessoas eventualmente fumam, que está muito associado à bebida, petisca, ou seja, faz aquelas comidas de barzinho, de boteco, aqueles petiscos e coisas afins.
E provavelmente, se você tem um hábito muito forte dentro desses ambientes, você às vezes vai fazer também uma opção de não frequentar outros ambientes, por exemplo, a academia ou um parque, algum lugar que você pudesse fazer um exercício físico, né? Porque geralmente eles competem, né? Um hábito, às vezes, eu considero que os dois são hábitos angulares. Eu não sei se você tem conhecimento sobre isso. A gente em breve vai falar melhor sobre hábitos angulares, né? Charles Duhigg traz isso em O Poder do Hábito. Então ele fala que alguns hábitos são hábitos angulares, hábitos que você, por praticar determinada comportamento, ação, você começa a alinhar os demais comportamentos com aquele hábito em si. Então a atividade física, né, é cientificamente testado, né, e comprovado que é um hábito angular. Se você observar, boa parte das pessoas que frequentam esse ambiente, eles geralmente não fazem atividade física, não comem bem, ou seja, o universo à volta dele se ajusta a esse hábito, né? Então ele tende a ser uma pessoa que não se exercita e não come bem. Algumas pessoas até conseguem conciliar os dois, né? Mas isso também é um esforço que ela faz em determinado ponto da vida. Ela conseguiu desenvolver esses três hábitos, né? Alimentação, o ato de praticar exercícios físicos e ainda estar, né, frequentando cotidianamente, né, umas 3 a 4 vezes por semana. Algumas pessoas que eu conheço fazem isso, de estar, né, num barzinho, de estar num pub, de estar numa boate, né, no show, em festa, churrasco, todos esses ambientes que geram aí em torno da bebida alcoólica e do petisco. Então, o que eu estou tentando trazer tudo isso para você é que nós somos fortemente influenciados pelo ambiente, né? Então, dependendo de onde você está, você vai tender a ter certos comportamentos. Então, ou seja, se você não tem o mesmo comportamento quando vai, se é que você já foi ou vai, a uma igreja, do mesmo jeito que você vai, do seu comportamento que você está, às vezes, num restaurante, ou numa festa, ou numa academia, ou em casa, percebe? Em cada lugar você vai ajustar o seu comportamento para que você esteja ali, né, alinhado com o que se espera de você dentro daquele ambiente. Então é muito importante você ter essa clareza, ter essa consciência, né? E aí agora voltando para essa questão do confinamento domiciliar que você pode estar tendo, o que eu quero que você observe? Observe como você formatou esse ambiente. Como é que está esse ambiente hoje para você? Você que está aí alguns dias em casa ou ficou alguns dias, depende de quando você está vendo esse vídeo, né? Como é que foi vivenciar isso? Né? Esse ambiente startou em você comportamentos o quê? De ficar só querendo assistir filmes, séries, televisão, né? Ou você conseguiu conciliar de estar nesse ambiente, mas conseguir ali desencadear comportamentos para estudar, para ler um livro, para poder assistir algo mais interessante que agregue realmente, né, em conhecimento na sua vida na televisão ou até mesmo no celular. Ou você ficou entregue completamente às redes sociais e séries, e principalmente ainda, né, junto com tudo isso, com os petiscos, com o comfort food, que muitas pessoas geralmente associam para poder estar nesses momentos de entretenimento. Então, eu não sei como é que tem sido a sua experiência, eu tenho observado muito isso, né, de como é que é. Eu já sou muito caseiro, então, assim, se intensificou um pouco, né? Mas praticamente o que eu fazia mais era ir à academia, resolver algumas coisas na rua, mas eu não sou muito de estar mais em barzinho, essas coisas, e também não sou muito de ficar fazendo alguns passeios. Eu ficava muito em casa já, estudando, trabalhando, né? Lendo alguma coisa, né? Coisas mais voltadas para isso. Mas eu quero saber de você, eu quero que você reflita isso. Você está passando por esse momento de confinamento e qual é o ambiente que você tem formatado para você, né? Por exemplo, eu tive que ir às compras, me preparar para ficar mais dias em casa durante o confinamento, né? E aí ali você está já formatando o seu ambiente.
O que você está ali comprando no mercado que vai acompanhar com você nesses dias de isolamento? Ou seja, quando você passar pela geladeira, pela estante ou pela, a prateleira ali onde você guarda alguns alimentos, o que você escolheu para compor ali? Tudo aquilo ali vai compor o seu ambiente. Quando você passar, que você olhar aquela besteirinha, o seu cérebro vai ser engatilhado, e vai provavelmente desencadear um desejo de experimentar aquele sabor, experimentar aquela carga de dopamina ou ocitocina que aquilo traz quando você come. Então aquilo ali são gatilhos dentro do comportamento, dos hábitos. Eu não sei se você sabe, existe o tripé do hábito, que é o gatilho, o comportamento e a recompensa. Claro que isso tudo desencadeado por um desejo futuro dessa recompensa, Então você olha, aí starta um gatilho onde vem um desejo pela recompensa, vem o comportamento em si e você, obviamente, se entrega àquele petisco, àquela guloseima para ter aquela carga de dopamina e ocitocina que aquilo libera no seu cérebro ao comer aquela bomba de açúcar, ou coisa parecida. Então, assim, isso faz parte também, de certa forma, dentro desse contexto que eu estou trazendo para você, do ambiente que você cria. Isso tudo está dentro do seu alcance para você formatar. Então, você observa, qual foi o seu preparativo? Você foi ao mercado? Você buscou coisas para estar contigo nesses dias? Alimentos, produtos alimentícios? De que formato? Que te leva a quê? Tudo bem, você de repente separou ali algumas coisinhas para poder ter ali um certo mimo palatar, Você às vezes quer ali estar assistindo um filme ou uma série predileta, você separou aquele momento, Seja com a família, seja sozinho, para poder degustar daquele entretenimento e estrategicamente, não, vou comer aqui uma guloseima, a gente tem aqui em casa, por exemplo, a gente experimentou uma pipoca fit, uma pipoca que ela é mais natural, vamos dizer assim, mais integral, ela é adoçada com açúcar mascavo, tem algumas coisas bem assim que amenizam um pouco, o que ela faz de mal. Então a gente estabeleceu que das coisas que a gente comprou para passar esses dias era aquilo para poder a gente comer em alguns momentos. Então, assim, é isso que eu quero trazer para você. Seja na quarentena, seja fora da quarentena. Esse momento da crise, essa crise sanitária, vamos dizer assim, que a gente está vivendo, ela tem algo para nos ensinar. Que as crises, geralmente, elas revelam as fragilidades que a gente vive. As fragilidades do nosso sistema, as fragilidades do nosso organismo. Percebe que o coronavírus, ele é mais letal ou mais grave dentro de um organismo que tem menos poder de combate, ou seja, o sistema imunológico é mais fragilizado, ou seja, o vírus ele vem testar o seu organismo, ele põe em crise ali o seu organismo, te infectando com um vírus, e se você estiver mais preparado organicamente, se você tem um organismo mais sadio, com um sistema imunológico mais fortalecido, você chega a nem perceber, em muitos casos, o que o pessoal tem mostrado pra gente, que algumas pessoas passam como se fosse um levíssimo resfriado, ou seja, porque o seu sistema estava mais preparado para aquela crise viral, E assim é na nossa vida. Então, assim, esse confinamento, em casa, que as pessoas estão tendo esse afastamento social para poder minimizar o contágio, tem trazido algumas questões, E dentro dessas questões é o que eu estou tratando com você hoje. A gente vai debater sobre outras muito interessantes, mas essa questão do seu ambiente. Qual é o ambiente que você tem formatado para poder viver? É um ambiente favorável que vai trazer para você mais saúde, que vai trazer para você, como resultado de uma saúde, um corpo com uma estética mais agradável, Ou é um ambiente que te leva a fazer más escolhas, Você fica cercado de coisas ali que vão engatilhar em você comportamentos negativos. Você chega em casa, você nunca pensa em ler um livro interessante, você chega em casa, você não é capaz de assistir uma videoaula, você só associa a sua casa ao descanso o tempo inteiro, ao entretenimento, a comer besteiras, a comer comfort food, entende?
E essa é uma coisa que você pode modificar. Existem algumas coisas na vida que a gente não tem como modificar, né? Mas existem aquelas, e sobre essas a gente precisa debruçar a nossa atenção e fazer uma manipulação positiva para que você tenha bons resultados, que é você formatar o seu ambiente, escolher onde você vai andar, né? Dependendo de onde você está, você vai tender a ter certos comportamentos. Então você quer mudar de vida, você quer ter mais saúde, você está querendo emagrecer, você está querendo ter um corpo mais atlético, não interessa se você tem 30, 40, 50 anos, se você mudar o seu ambiente, você vai estar dando um passo enorme para conquistar esse objetivo. Então é importante você ter essa dimensão, ter essa noção, né? Existem estudos científicos que mostram isso, né? Vamos agora nesse contexto, vou trazer como ambiente também, você está ali cercado de pessoas, né? As companhias que te cercam, né? Então assim, existe um experimento antigo, né? Que ele vem desde 1950, mas depois disso tiveram vários outros experimentos que comprovados tiveram as mesmas conclusões, que você tende a acompanhar, né? Em 75% das vezes você vai tender a acompanhar a maioria das pessoas que estão à sua volta, né? Então, se você está num ambiente e as pessoas têm determinado comportamento, a tendência as chances são que você, né, de maneira gradativa ou imediata, vai aderir à forma de pensar e de agir daquela maioria, daquelas pessoas que te cercam. Então, você vê a importância de você escolher por onde que você vai passar. São 7 dias na semana, né? Então, se você trabalha, aí geralmente você também tem poder sobre isso. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de atividade, né? Não é uma coisa às vezes rápida, mas de maneira estratégica você pode mudar esse ambiente também. Mas fora isso, né, ainda é mais fácil de você mudar, é o que você faz quando sai do emprego, né? Que boa parte do dia às vezes a pessoa passa no ambiente de trabalho, né? Então o segundo lugar é a casa. Então você formatar esse ambiente com coisas positivas que te remetam à saúde, que te remetam ao bem-estar, né? Que você possa, por exemplo, existem algumas dicas para você ter bons hábitos dentro desse ambiente. Por exemplo, se você está querendo ler mais, espalhar alguns livros em pontos estratégicos do lado do sofá, na cabeceira da cama ou na mesa, se você tem um local, né, na sua casa que você pode trabalhar ou navegar no computador, né? Você quer beber mais água, espalhar mais garrafinhas d'água. Então, e formatar esse ambiente de maneira que você não seja engatilhado para ter comportamentos sempre, né, negativos, vamos dizer assim, né? Se é que você considera negativo um comportamento que te traz um excesso de gordura corporal e menos saúde, coisas assim. Então é isso que eu queria trazer para você ter essa clareza. Eu não tinha isso, né? Depois que eu comecei a estudar o comportamento humano, né, de maneira mais aprofundada, para entender melhor o porquê que algumas pessoas conseguem mudar seus comportamentos, conseguindo emagrecer de maneira definitiva e outras pessoas não conseguem. Eu não sei se você tem ciência ou não, mas existem pesquisas que mostram que cerca de 90 a 95% das pessoas que tentam emagrecer não conseguem. Ou seja, apenas 5 a 10% conseguem emagrecer de maneira definitiva. Então isso sempre me intrigou, né? Principalmente depois que eu tive contato com isso. E eu fui atrás. E dentro desse contexto, dentro de vários outros conhecimentos que eu tive, né, contato, essa questão do ambiente eu vi como muito importante. O ambiente ele vai trazer uma composição para o seu mindset, para a sua formatação mental, para a sua forma de pensar, né? Porque ele interfere, né? Como eu acabei de dizer, a pesquisa, você vai tender a copiar o comportamento, né? Em 75% das vezes nas pessoas que te cercam. O ambiente também desencadeia em você gatilhos, né? Que se acionados vão desencadear comportamentos compatíveis com o que você está ali cercado, ou seja, vai estar dentro do seu hábito, e hábito é algo poderoso. Cerca de 40% dos seus comportamentos diários são automáticos, são por hábitos. Então é muito importante você manipular o ambiente para que você possa ter comportamentos positivos, comportamentos que te levem a ter mais saúde. E acredite, no início você pode até achar que isso vai ser algo pesado ou forçado, que não é muito legal para você, mas rapidamente, em poucos dias, meses, aí depende de pessoa para pessoa, né? Principalmente se você utilizar outras estratégias
para te ajudar no processo, você vai começar a se acostumar com esse ambiente mais positivo, você vai começar a se acostumar com os comportamentos positivos desencadeados por esses ambientes mais positivos, entende? Então é importantíssimo o ambiente dentro desse contexto, tá? Eu considero que uma pessoa, para poder ter uma vida saudável, para que ela possa ter um corpo magro e quem sabe até atlético, ou seja, menos percentual de gordura e mais massa magra aparente, independente da idade, a pessoa precisa ter bem desenvolvidos 7 pilares da vida saudável. O pilar número 1 é a mentalidade de alcance máximo, ou seja, uma mentalidade progressiva, positiva, que busca evolução em todos os aspectos possíveis da vida dela. O segundo pilar que eu considero é uma alimentação de verdade, ou seja, fora dos produtos alimentícios. Quanto mais alimentos de verdade, naturais, que não tem rótulo, melhor será a sua saúde, será várias coisas na sua vida, vai interferir em tudo na sua vida, a sua saúde mental, seu quadro hormonal, enfim, várias coisas. O terceiro pilar é a atividade e exercício físico regular. O exercício físico cotidiano é importantíssimo, não preciso nem te dizer, se você der um Google aí, você vai achar de pronto dezenas de motivos com comprovação científica, né, para poder te ajudar a ter uma vida mais saudável, uma vida que traz uma estética mais agradável, um estilo de vida melhor, né? Então, o exercício físico é o terceiro pilar. O quarto pilar, uma inteligência emocional bem desenvolvida. Inteligência emocional é um coeficiente que ainda é pouco discutido, mas ele é muito mais importante do que o coeficiente de inteligência cognitiva, né? O famoso QI. Então, assim, muito se fala quanto a pessoa é inteligente, né? O quanto a pessoa é culta, né? Ou seja, leu muito, estudou muito, mas o que os estudos mostram é que quanto mais a pessoa desenvolve o seu coeficiente de inteligência emocional, mais bem-sucedida ela é na vida, ela é na família, ela é em todos os aspectos. Então, esse é um pilar muito importante e que traz para a pessoa, inclusive, um poder maior de ter suas emoções equilibradas. E uma pessoa com emoção mais equilibrada, ela também tende a se alimentar melhor, ela tende a fazer opções mais positivas para a vida dela, e assim vai. Então esse é um pilar muito importante. Um outro pilar importantíssimo é a formação de hábitos positivos. Então é importante a pessoa saber que existe técnica, existe estratégia, existe condições de modificar hábitos negativos em positivos. E quando você consegue fazer isso, você consegue fazer com que 40%, cerca de 40% das suas opções diárias sejam feitas de maneira fácil, automática, leve, sem que você precise fazer muita energia, né? Desprender muita energia, né, mental para poder fazer uma boa opção. Ou seja, é uma ferramenta poderosa para a sua vida, para que você consiga ter, se você quer emagrecer, um emagrecimento definitivo, se você quer ter um corpo atlético, você ter um corpo atlético indefinitivamente, ou seja, ter menos gordura corporal e mais massa magra. Então, inteligência emocional é muito importante, formação de hábitos positivos é importantíssimo, tá bom? Um outro ponto muito importante que muitas pessoas descuidam é ter um quadro hormonal favorável. Um quadro hormonal favorável para que você possa ter uma mentalidade mais fortalecida. Quem tem os hormônios da felicidade, vamos dizer assim, né? O quarteto da felicidade, que é dopamina, ocitocina e outros mais, você ter os hormônios que trazem a testosterona, né? Os hormônios mais protagonistas, que no caso do homem é a testosterona e tudo mais, você vai ter uma vida muito mais potencializada, capacidade de foco, de autocontrole, de autodeterminação, de um monte de coisa, né? E vai ter um metabolismo, por sua vez, que queima mais gordura, que tem um desenvolvimento de massa muscular melhor, vai ter uma pele mais bonita, vai ter um monte de coisa mais desenvolvida positivamente, vai ter um sono de qualidade. O sono entra aqui dentro com muita força, é preciso ter um sono de qualidade para ter uma vida saudável e ter vários pontos, né, bem desenvolvidos da sua vida. Então, o quadro hormonal é também um ponto importantíssimo para que a pessoa consiga ter uma vida saudável e um corpo atlético.
E o último pilar, o sétimo pilar, é a meditação. Se você ainda não aprendeu a meditar, se você não exercita a meditação cotidianamente, você precisa primeiro ter um contato breve dos benefícios da meditação, que você já vai ver que não tem como ficar, né, sem explorar essa parte, né, interna da sua mente, quando você fecha os olhos e explora, né, a sua capacidade mental, se exercitar, né, de uma maneira que só a meditação é capaz de trazer para você. Dessa forma você consegue selecionar os seus pensamentos, você consegue ter mais autocontrole. Cara, é uma infinidade de questões positivas que a meditação traz. Então, eu acabei de citar para você o que eu identifiquei por meio de muitos estudos, de muita avaliação, de estudos de caso, tanto pessoal como de outras pessoas que conseguiram modificar a sua vida de maneira definitiva, ou seja, pessoas que eram obesas, pessoas que tinham um sobrepeso enorme e conseguiram, além de emagrecer, permanecerem magras, né? Porque não adianta emagrecer, ficar engordando, que é o que 90 a 95% das pessoas experimentam. Ou elas permanecem gordas, ou elas permanecem nesse efeito sanfona eterno. Tá bom? Era sobre isso que eu queria te falar. Eu quis contextualizar para você os 7 pilares, para você entender o que o ambiente pode trazer dentro de vários pilares, né? Isso vai interferir na sua vida como um todo. Então, é importante, muito importante, você formatar os seus ambientes, seja no seu local de trabalho, seja na sua casa, seja onde você escolhe frequentar fora, né, do seu ambiente de trabalho, da sua casa. Ou seja, se você todo dia faz opção de ir para uma academia, ou se na maioria desses dias você prefere ir, por exemplo, para um happy hour com os amigos, né, para um rodízio, para um pub, para uma boate. Tá bem? Então, lembre-se disso, o ambiente pode mudar a sua vida. Se você focar só nisso, você já vai começar a ter uma mudança vertiginosa, dentro do seu estilo de vida, e você já começa a colher benefícios quase que imediatos e principalmente futuros dentro disso aí tudo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido como é importante o ambiente. Se você aprender só isso, como eu disse, você já vai estar dando um passo largo para mudar a sua vida de maneira definitiva. Se você gostou, dá um like pra gente, aperta no coraçãozinho. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Isso é um canal que vem com tudo para poder fortalecer o seu estilo de vida, para poder você ter todos os benefícios. E se você acha que alguém vai se beneficiar com o conteúdo que a gente gerou aqui hoje, compartilha, leva isso para uma pessoa que pode estar precisando, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo.